Mestre, você pode ter superestimado minha habilidade. Mesmo com todos os meus homens somados, não seríamos páreo para o Thoron. Tamansi forçou um sorriso. Ele acreditava que era necessário esclarecer as coisas com Leylin. Mesmo se ele fosse um agente real e especial do clã, ele não poderia simplesmente se sacrificar por ele. Seus homens, Leylin ficou sem fala. Com magia e acólitos tão fracos, eles não seriam capazes de romper a formação da magia. Não foi de nenhuma consequência, no entanto. Tamansi estava encarregado da inteligência, ele não tinha grandes esperanças quanto à sua força de combate. Apenas cuide de seus homens, eu cuidarei do resto, ele respondeu friamente antes de flutuar. De repente, uma onda poderosa e arrepiante de energia montanhosa encheu todo o lugar. TH diz. Tamansi olhou para Leylin com os olhos arregalados. A energia que ele sentiu de Leylin antes era semelhante à sua, mas ele de repente explodiu como uma criatura feroz. As terríveis ondulações da energia de Leylin aumentaram sem parar. Em um piscar de olhos, ele quebrou o nível 3 e disparou a um nível imprevisível. Meu senhor, parece que você não é uma dessas realezas que só brinca, mas sim uma pessoa com influência. Os olhos de Tamansi se iluminaram. Se ele fosse afiliado a Leylin, ele teria um futuro inimaginável e poderia até realizar seu sonho de revitalizar sua família. Marquês. Meu senhor, você deve ser o marquês que detém autoridade no clã. Tamansi cerrou os punhos, o rosto corado. No momento em que Leylin parou de reprimir sua aura, ele realmente sentiu o desejo de se ajoelhar. Tamansi nunca sentiu tal senso de majestade de outro marquês semelhante a Leylin. Leylin, por outro lado, não se importava com o que os outros sentiam sobre ele. Por ter desistido de suprimir sua aura, ele fora descoberto por Tamansi. No momento, ele foi subitamente engolido por um súbito nevoeiro que aparecerá na floresta, o que evidentemente era obra de Tamansi. Qual Magus está lá fora? Somos uma guilda secreta que rejeita todos os visitantes e transações. Uma grande quantidade de luz foi emitida, formando um gigantesco escudo de defesa coberto por runas bruxuleantes. Pelo que parece, o Magus não é alguém para se brincar. Além disso, com o tom decisivo do Magus, a maioria das pessoas teria recuado se tivesse tropeçado nesse Magus por acidente. Ainda assim, Leylin não era como a maioria das pessoas. Além disso, sua missão aqui era exterminá-los. É o braço da vingança. Leylin se elevou sobre a formação de feitiços, sua voz penetrando. Ele queria fazer uma confirmação final para evitar qualquer contratempo indesejado. Um bruxo do clã Ouroboros? Uma luz sondando brilhou, e o tom se tornou ameaçador. O puro ódio escorrendo naquela voz até mesmo Leylin estremecia. No entanto, deu a Leylin a confirmação de que ele precisava. As coisas agora seriam muito mais fáceis. Os alunos de Leylin refletiam sua indiferença. Para ele, a guerra por recursos e benefícios nunca foi uma questão de certo ou errado. Foi a mera determinação de um vencedor e um perdedor. Enquanto isso, no topo de um grupo de edifícios dentro da formação de magia, o rosto do mago feminino que falara antes estava distorcido enquanto ela olhava para um cristal vermelho em sua mão. Uma magus do C feminino que parecia estar na adolescência, bochechas ainda gordas, chegou ao lado de seu mentor e perguntou: Mentor, o que há de errado? É o clã Ouroboros. Esses malditos Varlocks conseguiram nos localizar aqui. A mulher parecia ter 30 e poucos anos, com um corpo voluptuoso. Ela seria uma beleza estonteante, não fosse pela enorme cicatriz em forma de cruz em seu rosto. Clã Ouroboros. A juventude inalou agudamente. Esse nome trouxe imagens de demônios, de um covil de monstros e outras criaturas terríveis. Para ela, Varlocks do clã Ouroboros eram demônios ameaçadores que poderiam engolir alguém inteiro em questão de segundos. Receio que a situação esteja ameaçando o limite agora que conseguiram rastrear esse lugar. Quando o inevitável chega, você tem que fugir enquanto eu tento o meu melhor para atrasar o caminho deles. Um magus com cara de cicatriz virou-se e ordenou com uma expressão melancólica. Você quer que eu corra? E quanto a Hulk e Fanny, e quanto ao resto? O jovem mago ficou surpreso ao ouvir essas palavras de seu mentor.
Esta é uma situação de vida ou morte, não podemos nos dar ao luxo de nos preocupar com eles. O Magus com cara de escarlate sorriu amargamente enquanto observava a situação caótica do corvo da baixo. Eu não posso acreditar que eles estão aqui. Um macho mais velho de cabeça branca Magus exclamou enquanto flutuava junto com alguns outros magos. Vamos todos sair então. Não há nada a temer, disse Magus, de meia idade e musculoso. Ele tinha um olho faltando e sua cabeça estava adornada com um crânio de tigre. Asterisco boom. Asterisco a formação de feitiços tremeu e o escudo defensivo começou a vibrar vigorosamente. Era uma visão parecida com a do céu e a terra se quebrando. Ele varreu o pequeno acampamento quase imediatamente, fazendo com que os rostos de muitos magos escurecessem. Fora do escudo, Leylin estava olhando para a poderosa formação de magia defensiva de um ponto de vista. A força espiritual de um mago também pode representar as limitações de suas habilidades. Com uma formação de magia como esta, dado seu nível anterior de força, ele levaria algum tempo para demoli-la completamente. Se for menos de 20 graus, seria ao nível de um acólito. Classifique um magia se estiver entre 20 e 80 graus, classifique 2 se estiver entre 80 a 200 graus e classifique 3 se for mais de 200. Mas, uma vez que o feitiço ultrapasse 300 graus, até mesmo os magos da fase de cristal terão que ser cuidadosos. Leylin resmungou para si mesmo e brincou com o complicado modelo de magia que foi enviado ao seu mar de consciência pela inteligência artificial. Lasca. As muitas runas individuais se uniram perfeitamente neste modelo e deram uma sensação requintada. Leylin havia praticado muito bem a manipulação desse feitiço através de seu AI chip anteriormente. A maneira como ele estava usando agora era como se ele tivesse tentado muitas vezes, e estava além de apenas proficiente. Asterisco boom. Asterisco numerosas marés elementares foram formadas, e devido à força impressionante deste feitiço, as partículas elementares de escuridão e fogo desta região foram instantaneamente sugadas, como se encontrassem um buraco negro elementar. A exaustão de energia de uma magia de rank 3 não era, evidentemente, algo que as magias de rank 1 ou rank 2 pudessem comparar. Mas a situação atual era uma que até Leylin se sentia desconfortável. A energia aterrorizante não se dissipou, mas sim aglomerou-se na palma de Leylin, formando raios negros. O espaço desmoronou e foi aparentemente absorvido pelos raios negros. Fatalities Chip. Leylin sacudiu o dedo e um raio negro encontrou a formação defensiva da magia com um estrondo alto. Dica da Fatality, Rank 3 Spell. Elementos, escuridão e fogo. Concentra toda a energia em um único ponto de perfuração. Efeitos colaterais, corrosão e queimaduras. Potência, 330-360 graus. Leylin tinha chamado esse feitiço ele mesmo. Ao desistir da área de efeito e condensar todo o seu poder em um dedo, poderia conceder a morte a qualquer criatura abaixo do reino da Estrela da Manhã, daí o nome. Claro, havia um tom de auto-zombaria na fragilidade de sua vida anterior. Asterisco pop. Asterisco assim como uma bolha de sabão que foi picada, o poderoso escudo de defesa ficou aquém do ataque mortal, e perdeu toda a sua força antes de se quebrar instantaneamente. O nevoeiro desapareceu, revelando os prédios atrás e os magos cujos rostos estavam sem cor. Thoron. Leylin olhou para o alvo. A cicatriz no rosto deixou uma impressão excepcional. Sua cicatriz foi deixada para trás durante o massacre. Como mulher, ela poderia obviamente remover a cicatriz por causa da vaidade. Mas, pela lembrança de seu ódio, ela o mantivera no rosto como um lembrete. Mais frequentemente do que não, pessoas como estas eram extremamente insensíveis e eram pessoas a quem Leylin tinha que prestar mais atenção. Apenas um? Um grau 3 feiticeiro Kemoen hidráulico. Vendo Leylin aproximando-se deles, a expressão de Thoron diferia dos de seus colegas felizes. Ela ficou ainda mais sombria e deu uma sensação de desesperança. No mundo dos magos, alguém que ousou se mudar sozinho era muito mais forte que um coletivo. E se Leylin ousou chegar sozinho, ele deve ter tido a maior confiança em matá-los todos aqui. Isto é vida ou morte, não temos que nos segurar por mais tempo. Garantir a fuga de nossas sementes é a maior prioridade, ordenou Thoron.
Claro, eu estou querendo tirar as vidas de Kemoen Varlocks há muito tempo. Vou esfaquecê-lo vivo e usá-lo como um tapete. O crânio de Tigre Magus comentou com ódio, lançando um olhar sujo para Leyline. Além do Thoron, que é uma fase hidrelétrica, ainda existem três magos. Os olhos de Leyline brilharam quando o Ari Ship começou a coletar os dados sobre seus inimigos e a prever os possíveis resultados. Quanto aos acólitos, eles eram como partículas de poeira para ele. Já que você é um bruxo Kemoen, se você perder a sua vida aqui, tenho certeza de que esses superiores lamentariam essa perda. Os olhos de Thoron ficaram vermelhos, e ela se cobriu com uma armadura líquida. Da mesma forma, depois que todos vocês perecerem, o braço da vingança não será problema por um período de tempo, retrucou Leyline. Mas antes de terminar você, eu devo fazer algumas limpezas. Limpar? Ah não! Ele está planejando. Da expressão de Thoron caiu instantaneamente, mas já era tarde demais. Uma horripilante projeção da serpente gigante Kemoen surgiu por trás de Leyline, Toxic Billy. Com o amadurecimento de sua linhagem, esse feitiço inato também crescerá exponencialmente, chegando a ultrapassar 200 graus de poder, atingindo a força de um feitiço de nível 3. Mesmo com medidas preventivas, seria difícil para os Rank 1 e Magos 2 sobreviverem. Além disso, o efeito do feitiço seria ainda mais amplificado agora que o escudo defensivo estava abaixado.